certo? Passou por uma cirurgia no olho, os irmãos orem por ele, né? Tem orado que Deus cuide da vida dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá em João capítulo 3. João capítulo 3. E antes de nós lermos, eu quero que você simplesmente revire a sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fale comigo, através da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Amém. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Irmãos, eu quero ler, mesmo com os irmãos assentados, eu quero ler mais alguns textos. Não é o texto base hoje da mensagem, é esse, e principalmente o versículo 19. E a condenação é esta, 2 pontos. A palavra vai explicar qual que é a condenação do homem. A condenação é esta, 2 pontos. E a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. O tema da mensagem hoje é céu e inferno, uma questão de amor. Tanto o céu é uma questão de amor, quanto o inferno também é uma questão de amor. Ninguém vai para o céu se não amar. Tem um versículo evangélico, quando eu falo versículo evangélico, é porque não é bíblico, inventado, que diz que quem não vem por amor, vem pela dor. Parece bonito, mas não é bíblico. Porque Deus só pode ser servido por amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É óbvio que uma pessoa passando momentos difíceis na vida, pode ser que naqueles momentos ela se quebrante, pode ser, mas a pessoa sempre terá que ir a Deus por amor. Amém? Amém. Aquele que me ama. Amém? Jesus não disse aquele que está com muita dor, não, aquele que me ama. E tanto o céu quanto o inferno são questões de amor. Ninguém vai para o céu se não amar o Senhor Jesus de todo o seu coração. A palavra de Deus diz que Jesus amou a justiça e odiou a iniquidade. Ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Nós não somos só conhecidos por aquilo que nós cremos, mas nós somos conhecidos também por aquilo que nós não cremos. Nós não somos conhecidos só por aquilo que nós amamos, mas por aquilo que nós abominamos. E a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo. Veja que é uma questão de amor. Amém, irmãos? Amém. Só estou introduzindo. Daqui a pouco eu vou com os irmãos em outros textos, só para embasar o raciocínio, a mensagem, aquilo que Deus colocou profundamente
profundamente no meu coração nesse dia, para que eu pregasse. Tem dias que eu vou orando, buscando a presença de Deus, pedindo a palavra para pregar, seja na terça não tem pregação, seja na quinta, seja no domingo, e leva tempo. Tem dias que Deus já dá a mensagem uma semana antes, e tem dias que Deus ele descortina o assunto de imediato. Hoje, do jeito que eu orei, eu abri a palavra na hora, imediatamente, não procurei outro assunto, porque Deus me trouxe esse texto. A condenação é esta. E Deus trouxe, sabe por quê? Porque Deus ele conhece todos os que estariam aqui, todos que estamos aqui. E Deus não só conhece, como Ele conhece a necessidade de cada um. O pregador não conhece. O pregador ele prega aos ouvidos, mas Deus prega ao coração da pessoa. Então, de qualquer texto que eu me baseasse hoje, desde o Gênesis 1 até Apocalipse 22, qualquer texto seria texto bíblico. Mas qual é o texto que Deus quer? Qual é a palavra que Deus quer? E Deus trouxe no meu coração a questão do céu e do inferno, sendo questão de amor. E tem um subtítulo, que daqui a pouco eu vou citá-lo. Mas o título é Céu e Inferno, uma questão de amor. Ninguém vai para o céu se não amar o Senhor Jesus, se não amar o suficiente. E ninguém vai para o inferno se não tiver amor também. A pessoa vai para o inferno por amor. Por amor. Aqui está escrito que a luz veio ao mundo. Tanto é que nós lemos no versículo 17 que Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo. Amém, irmãos? Amém. Obviamente que Jesus veio como cordeiro para morrer na cruz do Calvário. Mas lá em Atos 17 está escrito que um dia Ele vai julgar todos os homens. E um dia Ele vai condenar, sim, lá na eternidade. Está escrito isso. Ele não virá mais como cordeiro. Ele virá como leão da tribo de Judá. Ele não virá mais como alguém para ser levado para o matadouro e não abrir a sua boca. Mas Ele virá com terror. Está escrito que Ele vai despejar a sua ira, chamada a ira do cordeiro. Ninguém vai para o céu se não amar. E ninguém vai para o inferno se não amar. As pessoas vão para o inferno por causa do amor. O amor também conduz ao inferno. Tem um livro chamado Cutucando. Anota aí, Cutucando, vai na internet. Cutucando. Haroldo Reimer, ou Haroldo, pastor já de mais de 60 anos de ministério. E ele escreve o livro Cutucando, dando cutucada nas pessoas. Maravilhoso livro. Em uma das partes ele diz que o amor é a maior de todas as virtudes, mas não é a única. E ele diz o seguinte: tem um capítulo do livro que chama-se O Bendito Ódio. Mas que coisa. E ele fala que o ódio também é uma virtude maravilhosa quando nós odiamos aquilo que Deus odeia. Amém, irmãos? Amém. Deus odeia o homicídio, não odeia? Sim. Se eu odiar o homicídio, eu estou revelando o caráter de Deus na minha vida. Amém? Amém. Deus odeia as drogas, não odeia? Sim. Então eu não posso amar as drogas. Na verdade, então, a palavra de Deus, ela nos mostra de uma maneira explícita a questão do amor. E o subtítulo, vocês estão prestando atenção em mim aqui, irmãos? Amém. O subtítulo da mensagem é a insensibilidade que vai se transformar em blasfêmia. Porque nós vivemos hoje grandes perplexidades mundiais. O mundo vive agitado. O mundo vive agitado. O mundo está se afunilando. E as perplexidades mundiais e a crescente insensibilidade dos homens. Os homens estão se tornando cada vez mais insensíveis. Nós vemos tantas tragédias acontecendo e nós assistimos elas com os olhos secos.
sem lágrimas, sem sensibilidade. Então, em vez dos terrores e das lutas fazerem com que as pessoas se voltem para Deus, segundo a Bíblia, a insensibilidade humana vai aumentando, 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 até se transformar em uma coisa pior, até se transformar em blasfêmias. Então não é que quem não vem por amor, vem pela dor. A palavra de Deus diz que a dor vai ser tanta, e mesmo assim os homens vão blasfemar contra Deus. Os homens vão se voltar contra Deus. E é aí que eu quero ler alguns textos da palavra de Deus com os irmãos. E eu não quero desafiar você a achar os textos, mas se você conseguir rapidamente, porque não é estudo, é pregação, então eu vou ser bem rápidos neles. Aliás, eu até prefiro que você não acompanhe, para que você fique com seus olhos em mim, de preferência não pisque. Amém? Se for piscar, pisca com o olho primeiro, depois você pisca com o outro, para não perder o raciocínio. Mas a palavra de Deus diz assim, eu quero ler alguns pontos da palavra de Deus, bem rapidamente, com os irmãos. A palavra de Deus fala assim, eu vou lendo aqui rapidamente, agilidade bíblica. Diz assim: e haverá sinal, ou sinais, no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias às nações, perplexidade pelo bramido do mar, e pelas ondas. Homens irão desmaiar de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Tem um outro texto, e eu quero que você apenas preste atenção, mas um outro texto que diz assim, eu vou ler vários deles agora, depois eu volto lá em João, que é o tema principal, mas a palavra de Deus diz assim também, a palavra do Senhor nos diz assim, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco jamais haverá. Dentro desse texto, nós vemos que o mundo está caminhando para a escatologia, para o final dos tempos, para a destruição. Não sei se você está informado, mas deveria estar, de que a igreja ela vai ser arrebatada da terra. Harpazo no grego, né? Tirada com ímpeto. Deus vai arrebatar a igreja, tirá-la repentinamente, no abrir e fechar de olhos. Aleluia, irmãos. Aleluia. Estaremos, quem sabe, alguns pregadores estarão pregando naquele momento, o microfone vai cair e eles vão desaparecer. Pastor, eu não creio nisso. A incredulidade do homem não altera a fidelidade de Deus. A sua incredulidade não muda nada. A palavra de Deus continua sendo verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Ah, eu penso diferente. O que você pensa para Deus não presta. A sua mente é contaminada. Paulo diz que quando nós nos convertemos, nós passamos a ter a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós éramos réprobos, entenebrecidos no nosso entendimento. O homem sem Deus, ele tem a mente endiabrada, satanizada, muitas vezes até endemonizada, quando não endemoniada. Endemoniado é possessão, endemonizado é influência. Uma pessoa pode ser endemoniada e uma pessoa pode ser endemonizada. Endemonizada é quando ela recebe influência, sopros, direcionamento, né? Quando o diabo ciranda com ela. Então a pessoa tem a mente entenebrecida, mas a verdade é que quando a pessoa se converte e Jesus regenera o coração da pessoa, a mente dela passa a ser a mente de Cristo. Ela começa a pensar como Cristo pensa. E a palavra de Deus diz então que a igreja será arrebatada.
E quando isso acontecer, haverá grande tribulação, que nós acabamos de ler. Depois eu cito onde está, para você não ter curiosidade de buscar agora. Mas eu estou citando para você saber que está no texto. Amém? O objetivo de não falar agora, para não tirar sua atenção, porque senão você vai piscar. E não é para piscar. Amém? Glória a Deus. Então, diz a palavra de Deus que haverá tão grande tribulação como nunca houve antes na história da humanidade. E a história da humanidade está repleta de momentos trágicos. Mas a palavra de Deus diz que haverá uma grande e terrível tribulação. E a palavra de Deus diz lá no Apocalipse que haverá um sequencial de 21 juízos, começando com 7 selos, depois indo, quando terminar o 7º selo, começa a primeira trombeta. São 7 trombetas, 7 com 7 já são 14, e depois, quando terminar a última trombeta, começa a primeira taça da ira de Deus. 21 tipos de juízos consecutivos que vão cair sobre a terra. Mas tem uma notícia maravilhosa: a igreja não estará mais aqui. Pastor, eu não creio nisso. O azar é seu. Vai ler o livro, vai ler Gibi do Tio Patinhas, vai ler o Alcorão, vai ler Allan Capeta, ou melhor, Allan Kardec, vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Teve um pastor que escreveu o Espiritismo segundo o Evangelho. Deu uma bordoada nesse livro do Allan Kardec. Vai ler o Alcorão, vai ler qualquer tipo de coisa. Só que a palavra de Deus é o único crivo, é a única autoridade. Cientificamente, historicamente, teologicamente, espiritualmente, por esta palavra nós vivemos e por essa palavra nós morremos. Amém. Aleluia. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Mas o mundo o quê? O quê? Amou. O inferno é uma questão de amor. Amor. Ninguém vai para o inferno se não amar. Ninguém vai para o inferno. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: não ameis o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor está contraposto ao outro, né? O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, onde está escrito isso, pastor? 1 João 2, 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, soberba da vida, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas são do mundo. E o mundo passa. E as suas concupiscências também passam. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece. 2 Timóteo capítulo, vocês vão ler, que está sendo gravado também. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Paulo diz que Demas, que era o companheiro dele de ministério, ele diz: Demas me abandonou, indo para Tessalônica. Abandonou ele. Demas me abandonou amando o presente século. Está escrito lá. Você sabe que você ama o presente século? Não. Você sabe que a história da humanidade divide em 3 séculos, né? Século antediluviano, antes do dilúvio. Depois o século presente, que começa no pós-dilúvio e vai, o século presente vai até o dia do arrebatamento da igreja. E depois entra o século vindouro. E esse século presente, a Bíblia Sagrada diz que o mundo tem um Deus nesse século aqui. E esse Deus está lá em 2 Coríntios 4,4. Mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa para você. O Pedro diz que se alguém pregar, pregue segundo as Escrituras. Amém? 2 Coríntios 4,4 está escrito que o Deus desse século aqui, o século que Demas amou. Amém? O século presente. O Deus desse século, e lá está escrito, Deus letra minúscula, Satanás. O diabo, ele é o Deus desse século. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Tem pessoas que têm um entendimento obscurecido.
Você sabia que tem pessoa que você está pregando, a mente dela trava, não processa? Porque o diabo trava a mente da pessoa, para que ela não ouça. Eu fui pastor em Juiz de Fora, eu ganhei um espírita para Jesus, mas depois que ele se converteu, ele falou para mim que durante o culto, ele começou na igreja, a palavra fisgou ele igual um peixe, sabe quando a isca pega? Né? E ele não conseguia deixar de ir na igreja mais. Glória a Deus por isso, amém, meus irmãos? Às vezes fica bravo com o pregador, porque bater no pau. Eu nunca apanhei de ninguém, graças a Deus. Mas não apanhei porque eu sou valente, não apanhei porque Deus me livrou. Glória a Deus por isso. Mas a verdade é que ele falava para mim, pastor, todas as vezes que eu estou na igreja, todas as vezes, talvez esteja acontecendo com você hoje aqui, preste atenção em mim. Ou todas as vezes, durante o louvor está tudo bem, na hora da mensagem dá sono em mim. Não consigo ouvir a palavra. Dá um sono. Acabou a mensagem, quando termina a mensagem volta ao normal. Eu falei, então é o bicho, né? Repreendi aquilo, a partir dali ele começou a ouvir a palavra e se converter. A palavra de Deus não volta vazia. Amém? Amém? A palavra de Deus é gloriosa e bendita. 21 tipos de juízos consecutivos. E à medida que essas tragédias mundiais forem acontecendo, não vai proporcionalmente acontecer conversões. Porque não é pela dor que as pessoas vêm, mas devem vir pelo amor. Os homens vão cada vez se endurecer mais e mais. Os homens vão se tornar cada dia mais duros, empedernidos com relação a Deus, com relação às coisas de Deus. Os homens vão se tornar cada dia mais distanciados de Deus. Então, ainda sentados aí, eu sei que, e eu quero ler outros textos aqui, mas eu quero agora ler um texto que diz assim, olha só o que diz a palavra, preste bem atenção nesse texto, porque aqui já está começando dos 21 tipos de juízos que cairão sobre a terra durante a grande tribulação. Amém? Só que a igreja estará aqui? Sabe por quê, irmãos? A igreja é chamada de noiva. Ela é a noiva de quem? Do Cordeiro. Israel, a nação de Israel é a esposa do pai, e a igreja é a noiva do filho. O pai tem uma esposa e o filho tem uma noiva. A esposa de Deus está desviada. A Bíblia diz que ela foi atrás dos seus amantes. Por isso que a nação de Israel hoje está distanciada. Mas a Bíblia diz que um dia Deus vai restaurar toda a sua esposa. Um dia Deus vai fazer isso. Amém? Só basta ler lá o livro de Oséias e vai ver lá Oséias e Gomer, a esposa dele, né? Que se distanciou dele, foi embora. E aí Oséias restaura ela no seu amor. E ela é restaurada. E ali é um símbolo do que o pai vai fazer com a nação de Israel. Vai restaurar a nação de Israel. Pastor, não creio nisso. O azar é seu. Não creio. Vai ler a Bíblia. Ou vai ler o Alcorão. Ou vai ler qualquer coisa. Vai ler Allan Kardec. Só que Allan Kardec não morreu por você. Vai ler Ellen White. A papisa. Tem papa e tem papisa. A papisa dos adventistas. Era uma mulher analfabeta. E eu falo isso porque a história fala isso. Eu estou xingando ela de analfabeta. Ela era. Certo? E de repente ela começa a receber um anjo que vai dando orientação para ela. E anjo que dá orientação é o quê? Capeta. Sabe por quê? Porque anjo não doutrina. Não cabe a anjo doutrinar. A Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Deus não dá, a revelação de Deus para o homem não tem intermediário, é de primeira mão. Você já pensou? Deus fala com um anjo, que fala com outro anjo, fofoca, fofoca não, é um negócio infinito. Aí a pessoa fala, não Deus, eu não pude te servir porque foi um anjo que apareceu e falou que era assim. O outro fala, não, mas apareceu um anjo para mim e falou que a salvação é desse jeito. Não, mas apareceu um outro anjo para mim. O anjo que apareceu para mim é melhor que o seu anjo. O anjo que apareceu. Não, Deus fala direto, pô. Anjo na Bíblia não doutrina. Anjo na Bíblia dá livramento. Anjo acampa ao nosso derredor, não acampa? Você vai viajar e fala, Deus, coloca os teus anjos em redor desse carro. E Deus fala, coloca. Só que passou de 110 ele cai fora.
Se a placa está dizendo 110, a pessoa vai 140, o anjo fala, eu nem estou nisso. Eu não sou desobediente. Você acha que o anjo vai estar lá com a cabeça para fora? Desobediente. Anjo é anjo, você não vai. Então o anjo, ele dá livramento. Amém? Ou a mãe fala, Deus, coloca os teus anjos de redor do meu filho, está viajando, vai para a escola. Anjo é assim, está escrito isso, que o anjo faz isso. Anjo da mensagem também, salve agraciado, o Senhor é contigo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o que de ti nascerá será o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Amém. Mas anjo dá doutrina para alguém, como diz, permita-me o termo, que caia fora. Amém, irmãos? Amém. Porque a palavra de Deus é que é viva e eficaz para os nossos corações. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Então a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é gloriosa. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é bendita. Deus falou conosco, nos deu a palavra. Glória a Deus. Jesus disse, se alguém me rejeitar a mim, eu não o julgarei. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que Jesus é julgado, está escrito lá em Atos. Mas João 12:48, eu não o julgarei, já tem quem o julga. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O ser humano vai ser julgado por essa palavra aqui. Amém, meus irmãos? Amém. A insensibilidade do mundo vai fazer com que as pessoas assistam com os olhos secos. Nós vivemos hoje tragédias terríveis. Por exemplo, o mundo, e nós somos bombardeados por essas tragédias. Bombardeios. E percebe que a gente vai ficando insensíveis? Não vai ficando? Tome cuidado. Televisão, mídia, tanta coisa. Tragédias morais. Sabia que o índice de divórcio hoje está quase superando o índice de casamento? Aliás, acho que já até superou. Tragédias familiares, tragédias físicas, nações contra nações, reino contra reinos. A escalada da insensibilidade levará o homem a blasfemar contra o Criador. Não virão pela dor, eles vão blasfemar quando a dor chegar. E eu vou ler isso daqui a pouco. Só estou embasando primeiro. E não vou delongar muito. Porque o relógio está me dizendo aqui, não se preocupa não, está aqui, o meu inimigo aqui. Vou prender ele. E o relógio, na hora do pregador, ele é travando. Mas a palavra de Deus, ela é explícita. A luz veio ao mundo, mas o mundo o quê? Amou mais as trevas. Demas amou o presente século. Você ama o presente século ou você ama o século vindouro? Paulo diz, a nossa cidade fica nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor. A Bíblia diz que nesse presente século, Satanás cega o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E hoje não se prega mais Evangelho. Hoje se prega prosperidade, riqueza. Houve até alguém que diz pequenas igrejas, grandes negócios. Mercantilismo. E megas igrejas, então megas empresas. Grandes igrejas que são empresas. Em vez de pregar, tem coach. Em vez de pregar, tem biluteteia no coração do povo. Não prega mais arrependimento, não prega mais conversão, não prega mais transformação. São tragédias espirituais, tragédias terríveis. Tem duas marcas no final dos tempos, lá em Judas. Você sabe que Judas é a epístola antes do Apocalipse. Está imediatamente antes do Apocalipse. E lá está escrito que o final dos tempos terá várias marcas, chancelas, carimbos, que está mostrando, estamos no final. Está marcando. E duas delas estão lá, sinal de Sodoma e sinal de Coré, lá em Judas. Sinal de Sodoma é que o diabo está sodomizando a sociedade, cada dia mais. Está sodomizando. Sodoma e Gomorra está se tornando cada dia mais sodomizada a sociedade. Lá no antigo passado, Sodoma e Gomorra era algo local, era um câncer local. Deus fez uma cirurgia e Deus extraiu bondosamente. Os teólogos dizem que se Deus não tivesse destruído Sodoma e Gomorra, o mundo não teria chegado onde chegou. O câncer já teria tomado conta, já seria uma metástase.
na sociedade. Mas Deus foi lá e tirou, porque Deus é Deus. Amém. Amém? Amém. Deus tirou. Só que lá em Judas fala que é sinal de Sodoma, ou seja, a sodomização global. Isso é uma marca terrível. O diabo está trabalhando. É igual quando o criador de jacaré, né? O criador de jacaré cria lá, nasce sem sexo. Aí joga um hormônio. Se precisa aumentar a população do quê? De macho? Joga um hormônio, vira macho. Precisa fêmea? Joga um hormônio lá, vira fêmea. Parece que o diabo está espalhando esse hormônio na sociedade. Cada dia mais. E sinal de Coré. Sinal de Coré, que lá em Judas, sinal de Coré é o seguinte: Coré era opositor a Moisés. Tipo, Deus fala através de Moisés, mas não fala só através dele, fala através de mim também. Coré foi terrível. E o que a Bíblia diz? Que a terra abriu. E por que Judas fala isso? Justamente porque no final dos tempos, uma das chancelas, vocês estão me ouvindo, irmãos? Uma das marcas também fortes seria o seguinte: Deus fala através da Bíblia, mas não só através da Bíblia. E a pessoa segue outras coisas. Tem pessoa que segue horóscopo. Não segue? Deixa eu ver assim em outubro. Esse é setembro. Deixa eu ver. Isso é esoterismo, é coisa demoníaca. Teve um moço lá em Juiz de Fora, que não era de sã doutrina, óbvio, né? Eu fiquei sabendo lá de um outro ambiente lá, que ele chegou, estava na rua, e ele ousou dar a mão dele para uma cigana ler a mão dele. O diabo pegou ele de imediato. A partir daquele momento ficou demoniado. Sabe por quê? Porque o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém? A pessoa, o diabo coloca um favorzinho no bolso dela, desse tamanho, no bolso da pessoa, e já amarra o pé dela, e ela já fica compactuada com o demônio. O Evangelho não é brincadeira. Se Paulo estivesse aqui, se Paulo ressuscitasse, estivesse aqui, subisse aqui no púlpito, provavelmente ele ia me repreender, dizendo assim: pastor Prado, só precisa pregar mais duro ainda, que ainda está fraco. Amém, irmãos? Porque duro mesmo é o pecado. O pecado que sustenta a pessoa e segura a pessoa. Porque a luz veio ao mundo, mas o mundo? Amor. Mas o mundo? Amor. Mas o mundo o que, irmãos? Amor. Então, o inferno é uma questão de amor. A luz veio ao mundo, Jesus veio. Então não é porque Jesus não veio, é porque o mundo amou as trevas. O mundo ama as trevas. E daí vem as 7 taças, ou melhor, 7 selos. Depois as 7 taças. Melhor, depois as 7 trombetas. E por último as 7 taças. E olha o que diz a palavra, irmãos. E daí vocês vão dizer para mim se quem não vem por amor, se vem pela dor. Aí vocês me respondam depois. Não precisa responder alto, que não é um diálogo aqui, é uma pregação. Olha Deus. Amém, irmãos? Amém. Que bênção. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no texto. Diz assim a palavra santa e bendita do nosso Deus: e os céus retirou-se como um livro que se enrola, um pergaminho, né? E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas. Isto quando o 6º selo foi aberto. E esconderam nas rochas e nas montanhas, e eles diziam, versículo 16, já sabe mais ou menos onde eu estou, né? Não estou em Gênesis não, tá? Então, está dizendo assim, e eles diziam, montes e rochedos caiam sobre nós, nos matem, caiam sobre nós. Já pensou pedir para uma montanha cair sobre você? Caiam sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Esconde-nos de Deus, e não só de Deus, mas está dizendo assim, daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus. Amém? E daí
Continua dizendo assim, Apocalipse 6,17, agora para quem está curioso. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então eles não vão se arrepender, eles vão pedir para que os montes os escondam da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Mas eu vou um pouquinho mais além, e diz assim a palavra de Deus também, depois tem as trombetas, e depois começa, a ira de Deus começa assim, diz assim a palavra de Deus também. E ouvi, vinda do templo, uma voz grande que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E daí então aqueles anjos vão fazer isso. E daí diz assim a palavra de Deus, no versículo 9, diz assim: e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram, para lhe darem glória. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, a escalada da insensibilidade humana vai levar os homens a blasfemarem contra Deus. Por isso eu digo uma coisa para você: arrependimento não é uma coisa que a pessoa compra no mercado. Vai lá na prateleira e quer comprar 1 quilo de arrependimento. Não. Arrependimento é a obra que Deus dá no coração da pessoa. Amém, irmãos? Amém. Esaú, certa feita, ele buscou arrependimento, mas não encontrou. Sabe por quê? Arrependimento não é a hora que a pessoa quer. Não. A hora que eu quiser me arrependo. Não. Arrependimento é a obra e graça do Espírito Santo. Aleluia. É quando a pessoa, pelo Espírito Santo, ela é tocada, e ela ouve a voz do Espírito Santo, e ela ama a luz, e não ama as trevas, e daí ela se arrepende. E quando isso acontece, arrependimento é obra e graça do Espírito Santo. Ninguém tem arrependimento a hora que quer. Ninguém tem arrependimento a hora que quer. Arrependimento é Deus quem dá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lembra de Judas? A gente tem um paralelo entre Judas e Pedro. A Bíblia diz que Judas, ele foi e se enforcou. Mas Judas, ele teve uma possessão. Pedro teve uma ingerência. Presta atenção no que eu vou falar para os irmãos. Judas, ele teve uma possessão. A Bíblia diz que o diabo entrou nele. Está escrito no texto. Entrou nele. E o diabo, quando entra na vida de uma pessoa, ele não entra para fazer uma meia obra, né? Ele entra para fazer uma obra o quê? Completa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para isso. Ele entrou na vida de Judas. E Judas ficou possesso. Jesus disse assim: olha, o Filho do Homem vai para a cruz, né? vai ser condenado, conforme acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se ele não tivesse nascido. E por que, irmãos? Tem uma pergunta que as pessoas têm que raciocinar. Por que seria melhor para Judas não ter nascido? Se morreu, acaba tudo, então que diferença faz? Mas não acaba tudo. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Então Jesus teria dito: olha, não faz diferença nenhuma. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Se não há ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15. Então, sabe o que nós vamos fazer? Comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Tem pessoas que vivem como os irracionais, vivem como os animais, vivem como se não tivesse, não o amanhã, como se não tivesse a eternidade. Jesus morreu, e a palavra de Deus diz que ele ressuscitou dentre os mortos. E a palavra de Deus diz que todos um dia vão ouvir a sua voz, todos que estão no sepulcro vão ouvir a voz dele. Lá em Betânia, quando ele diz: Lázaro, sai para fora.
Tem teólogo que diz que ainda bem que ele diz Lázaro. Se ele fala sai para fora, sairiam todos os mortos. Né? É lógico que é uma colocação, tinha outros Lázaros ali também. Mas ele especificou qual Lázaro que ele queria que saísse dali. Amém? Mas ele diz em João 5,39 que um dia todos os que estão no sepulcro, todos, você, eu, todos, eu espero não estar lá, né? Eu espero estar rematado, né? Mas se passar essa geração, e eu for para a cidade do pé junto, sabe a cidade onde o pé fica junto? Se passar essa geração e eu for para a cidade do pé junto, então eu ouvirei a voz dele. Aleluia, a voz do bom pastor. Todos ouvirão. Pastor, não creio nisso. O azar. Está escrito que todos ouvirão a sua voz e muitos ressuscitarão para a vida eterna. E muitos para o desprezo e para a condenação eterna. Mas todos vão sair dali. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Então Jesus ele vem. E ele vem para transformar e para resgatar e para buscar a sua igreja. E para buscar a sua noiva. E para levar o seu povo. Para aqueles que são lavados e remidos pelo seu sangue. Para a vida eterna. O nome escrito no livro da vida. O nome escrito no livro do Cordeiro de Deus. Ele ressuscitou para isso. E a palavra de Deus diz que todos os que estão no sepulcro um dia vão ouvir a voz dele. E um dia você vai ouvir, se o arrebatamento não acontecer até lá. Se o dia do arrebatamento for hoje, nós subiremos com ele. E o mundo será entregue a uma grande tribulação, qual nunca houve antes. E você sabia que essas os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, esses 21 tipos de juízos cairão durante a grande tribulação. E a palavra de Deus diz que a noiva de Cristo, porque a grande tribulação será chamada de a ira do Cordeiro. Só que a ira do Cordeiro não pode cair sobre a noiva dele. A noiva dele é a igreja. Amém? Lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. O inferno e o céu e o inferno são questão de amor. Amém, irmãos? A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. E a Bíblia diz que por que eles amaram? Porque as suas obras eram más e eles não vinham para a luz. Quem quer vir para a luz? Quando a pessoa está apontando agora, quer ficar na escuridão. Não é isso? Está no erro, ela quer ficar no escuro. Para ninguém ver, está escrito, eu só estou citando, mas o texto diz isso: não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quando a pessoa quer Deus, quando ela abre o seu coração e quando ela não se destrói, não se mutila pelo livre-arbítrio, pelo livre desejo e livre vontade, árbitro do seu próprio destino, quando a pessoa não se machuca com isso, mas se volta para Deus e diz: Deus, eu quero te servir, quero te adorar, bendito é o momento que a tua palavra entrou no meu coração, e Deus produz arrependimento dentro do coração da pessoa, arrependimento que ela não compra em mercado, arrependimento que só a palavra de Deus pode. Sabia que a palavra de Deus é o gatilho de Deus que produz arrependimento no coração de uma pessoa? Quando a palavra de Deus chega no coração da pessoa, se o diabo não cegar no entendimento, quando a palavra de Deus chegar intacta, é por isso que tem que ouvir a palavra, por isso que o pregador tem que pregar a palavra. Amém? Por isso que não adianta ficar pregando prosperidade, riqueza e soluções terrenas. Tem que pregar que nós vivemos em função da eternidade. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos tão próximos da eternidade do que jamais imaginamos que estamos tão próximos da eternidade. Nós estamos diante da eternidade, e glória a Deus por isso. E Paulo não tinha, os apóstolos não tinham outro cuidado a não ser pregar isso. Você não vê nos escritos dos apóstolos nenhum outro teor. Eles pregavam vida eterna em Cristo Jesus. Paulo diz: a nossa cidade fica no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, que virá e nos transformará com o seu poder, transformará o nosso corpo mortal para ser conforme o seu corpo espiritual e glorioso, aliás, não espiritual, mas glorioso, está escrito em Filipenses 3:20. É Deus que faz isso em nossas vidas. Mas eu volto à pergunta para terminar: em que sentido teria sido melhor para Judas não ter nascido do que ter nascido? Se morreu, acaba tudo. 1 Coríntios capítulo 15. Então,
Vamos comer e vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Então, em outras palavras, vamos pintar, vamos bordar, vamos viver, vamos andar segundo o curso desse mundo, porque no final da fritada vai ser tudo igual. Mas a palavra de Deus mostra claramente que nós devemos nos voltar para Deus. Judas foi possesso. Pedro, graças a Deus, não foi possesso. Amém, irmãos? Pedro recebeu um sopro. Pedro chamou, Jesus disse assim para os discípulos: olha, eu vou subir para Jerusalém. O Filho do Homem vai subir para Jerusalém, vai ser cuspido, vai ser morto lá. Aí Pedro chama Jesus de lado. Você já leu isso? Chama Jesus de lado e o texto diz que ele começou a repreender Jesus. Mas não era Pedro, irmãos. Era quem? Quem que era? Capeta. Só que Jesus tinha discernimento. Amém? Ontem o Brian me perguntou o que era discernimento. Brian? Nós tivemos uma boa conversa aí. Discernimento, a capacidade de entender algo, discernir e interpretar corretamente uma situação. Isso é discernimento. Uma criança não tem discernimento, tem? Se uma criança achar lá por escuro a arma do pai em casa, lá na gaveta, esqueceu, pode fazer uma tragédia, não pode? Não tem discernimento, não sabe? Nem tem culpa. Nem tem culpa de fazer alguma coisa. Então, discernimento. Jesus foi chamado do lado por Pedro. Pedro deu uma bronca em Jesus. De modo nenhum, Senhor. Não vai subir para Jerusalém. Tenha misericórdia de você mesmo. Tenha misericórdia de ti mesmo. Jesus olha e diz assim: para trás de mim, Satanás. Irmãos, isso é discernimento. Qual a diferença? E a Bíblia diz então que depois que Jesus foi traído por Pedro, foi traído por Judas e foi negado por Pedro, depois que ele foi negado por Pedro, e diz a palavra de Deus então que quando o galo canta ali, a Bíblia Sagrada diz que ele chorou o quê? Amargamente. Sabe qual foi o ponto mais importante na vida de Pedro? Foi esse ponto aí. Quando ele chorou amargamente. Ali quebrou o direito legal do diabo agir na vida dele. O diabo age legalmente na vida de pessoas através do pecado. Por quê? Por que, irmãos? Se Jesus venceu o diabo na cruz, por que o diabo ainda está continuando matando, roubando e destruindo na sociedade? São perguntas, não são? São perguntas. O efeito do Calvário, nada vai mudar o golpe que ele levou no Calvário. Nada vai mudar. A cabeça dele foi esmagada. Ele foi vencido. Amém? Ainda tem um tempo para acontecer. De ser expurgado da terra, ser lançado fora. Mas a verdade é como Martinho Lutero dizia, que o diabo não tem nenhum poder, nenhum, a não ser aquele que o povo lhe dá. E o pecado da humanidade dá direito legal para o diabo agir. O diabo age. Certa ocasião, Jesus disse para os discípulos: vamos levantar e vamos embora daqui. Prestes a ser crucificado. Porque aí se aproxima Satanás e ele nada tem em mim. Em Jesus ele não tinha nada. Então, quando há pecado na vida de uma pessoa, quando há pecado dentro de uma casa, ali o diabo tem direito legal de agir. Quando Judas traiu Jesus, foi se enforcou, estava possesso, obviamente. Quando Pedro negou a Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aquele momento foi o momento mais importante na vida de Pedro. Eu não consigo ver na vida de Pedro nenhum momento mais sublime do que aquele. Porque aquele momento ali quebrou. Jesus roubou por aquele momento, né? Ele diz: olha, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu roguei contigo, Pedro. Eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Jesus já sabia. E Pedro chora amargamente. E Jesus vai ali e cura. Ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E por 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? Lembra disso? Mesma dosagem, né? O pecado, né? 3 vezes ele negou. 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? Tu me amas? E depois a 3ª vez: tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O primeiro amas era filéu, o outro era filéu, ele era ágape. Tu me amas com amor sacrificial? A hora que ele confessou que ele amava Jesus sacrificialmente, então
a dor dele, o pecado dele foi embora. Amém, irmãos? E ele foi curado emocionalmente, curado espiritualmente, curado em todos os aspectos, porque houve arrependimento no coração de Pedro. E daí ele se tornou o grande vulto do cristianismo, o grande apóstolo Pedro. Aleluia! Aquele que foi designado pelo Senhor Jesus para ser apóstolo, junto com os outros apóstolos também, o grande apóstolo Pedro, que não é a base da igreja. Amém, irmãos? Nunca foi papa, nunca esteve em Roma. Nunca foi papa. A base da igreja quem que é? Jesus. Glória. A igreja está edificada sobre Pedro ou sobre Cristo? Sobre Cristo. Mas Pedro foi comissionado por Cristo para ser o grande apóstolo. Mas o diabo se enganou com ele. Quase arrastou ele. Quase arrastou ele. Mas ele chorou o quê? Glória a Deus, quando Deus nos dá choros amargos. Amém, irmãos? Porque choro amargo não é coisa que você compra no supermercado. Tanto é que é possível a pessoa ouvir essa mensagem com os olhos secos. É possível a pessoa ouvir essa mensagem com a mente lá no shopping. É possível ela ouvir essa mensagem com a mente lá no Fantástico, que ela precisa terminar de assistir, ou vai assistir, não sei nem que horário que é. É possível, porque as tragédias vão nos tornando cada vez mais secos. Mas Deus quer nos despertar para uma viva esperança. Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Diga Senhor Jesus, o Senhor me comprou com o teu sangue. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu não pertenço ao mundo. Eu não pertenço ao diabo. Eu pertenço a ti. Tu és o meu Senhor. Eu sou propriedade tua. E eu digo agora, Senhor, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem me buscar, Senhor, antes do grande e terrível dia da ira do Cordeiro, que cairá sobre o mundo. Guarda o meu coração, que eu possa ser sensível, que o Senhor possa produzir em mim arrependimento para a glória do teu nome. Eu oro a Deus, eu te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Dê uma salva de palmas. Vem forte para o nosso Deus. Traga ele nas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Traga nas palmas. Aleluia. Deus é vivo. Aleluia. Aleluia. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu amo o Senhor Jesus. Sabe por quê? Desde os meus 16 anos essa palavra entrou no meu coração. Desde a infância, mas a decisão foi com 16 anos. E a partir dali até hoje. E sabe quando vai parar? Nunca. Estarei na glória com Cristo um dia, porque Ele me comprou e me redimiu com seu sangue. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, para nós encerrarmos.